Quero apresentar aqui o André Matos, que é o expositor dessa noite. O André é formado em Ciências Sociais, na graduação, e fez o mestrado em História na Unesp Assis, e foi sob minha orientação. Então, aqui, nesse momento, é um prazer, eu quero dizer, apresentá-lo. Ele fez um trabalho sobre a UNE no período de 1945 a 1964, até o golpe. Presta um minutinho só lá, mostrar a capa. E publicou o livro, que se chama Uma História da UNE, 45 a 64, e será, então, objeto de debate esse trabalho. Eu acho que eu não preciso falar da importância da UNE em todo esse período que vai até 1964, né? Então, eu acho que vai ser um bom debate. Falar sobre a UNE é sempre um tema polêmico, né? Para começar. Primeiro porque ele envolve um aspecto militante e porque ele envolve certas versões sobre a história da entidade que são versões consagradas, né? Na historiografia sobre ela, ou na versão militante, ou, né, no discurso das próprias entidades. E é um discurso que foi construído durante muitas décadas e que criou raízes muito profundas. Então, quer dizer, a UNE é uma entidade que nasce nos anos 30, né, de 37 para 38, e eu não gosto de colocá-la como um grande acontecimento, né? Ela acontece na lógica de outras experiências associativas, né? Antes dela teve entre 32 e 34 a Federação Vermelha dos Estudantes, que teve, se propôs a ser uma entidade nacional e que, né, não vingou, mas que é uma dessas experiências, de muitas que se tentaram nesse período. E a UNE surge, então, de 37 para 38, do Estado Novo, e é a única entidade que tem alguma mobilidade política naquele momento, né? Quer dizer, um Estado corporativo, quer dizer, um movimento sindical ligado ao Estado, os grupos políticos proibidos de funcionar, a imprensa censurada, e a UNE consegue um espaço de militância, um grupo juvenil, né, de estudantes, a toda a mítica estudantil, né, aquela figura pura de espírito ainda, desinteressada dos interesses obscuros dos bastidores políticos, e ela consegue, nessa lógica, um espaço de atuação importante, né? E passa a ser a primeira entidade que vai para a rua nos anos 40, né? A primeira organização que coloca a gente na rua para que o Brasil entrasse e declarasse guerra ao eixo no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou falar um pouco das minhas motivações, né, a partir desse princípio para o livro. Porque aí começa a se construir uma lógica mítica em torno da UNE. A UNE é a entidade sempre a favor da democracia, a UNE é a entidade sempre que caminha no campo das demandas mais justas, e aquela entidade que sempre está situada no campo do progressismo, né? E eu tinha essa perspectiva no começo da pesquisa, quando comecei ainda lá na graduação a trabalhar com o movimento estudantil. E eu comecei a me deparar com elementos estranhos a esse mundo estudantil, né? Como é que eu trabalho um segmento que na concepção militante e no que se consagra na versão dos estudantes, que é imune às versões da direita, que é imune ao conservadorismo, que é imune à direita, e eu comecei a me deparar com uma série de grupos ligados ao anticomunismo que promoviam palestras e, né, que tinham uma militância efetiva no seu cotidiano voltadas para o anticomunismo. E atrelado a isso, a UNE tem, na sua cronologia, alguns espaços em branco, né? Então, quer dizer, logo ali no final do período Vargas, tem um espaço que não se estuda, que é o período que a UDN controlou a UNE. Depois, no início dos anos 50, tem um outro espaço de 5 ou 6 anos que também não se estuda. E que nas cronologias e nos estudos sobre a UNE passam batido, que é um período em que a UNE foi uma entidade radicalmente anticomunista.
né, aliado aos grupos mais conservadores que atuavam no país. E isso me chamou a atenção e foi isso que motivou trabalhar com essa temática na seguinte lógica. Perceber que não era possível estudar o movimento estudantil sem entender as organizações que atuavam no seu interior. Quer dizer, esses discursos eles dialogam de alguma forma. Ainda que os estudantes não sejam um reflexo do mundo social, um reflexo idêntico, esse diálogo existe o tempo todo. E no mundo das organizações políticas isso também existe. Então a pesquisa toda caminhou, e a minha fala vai caminhar nesse sentido, num paralelo. Quer dizer, de um lado as organizações, o mapeamento das organizações, o que é que elas defendiam, quais eram as suas demandas e, ao mesmo tempo, como é que vinha sendo a atuação da UNE. Quer dizer, para o livro, se existe uma tentativa de síntese, que eu acho que não, ele é mais um mapeamento mesmo, essa pesquisa, ela caminha no sentido de casar esses dois discursos, como é que eles se encontraram no decorrer de um período que foi turbulento, principalmente a partir dos anos 50, ao passo que a Guerra Fria se tornava algo mais acirrado e que a disputa política no Brasil também se tornava muito forte. Então acho que a primeira coisa para se quebrar nessa perspectiva é essa ideia mítica do mundo estudantil progressista. O estudante universitário passou a vida ligado ao mundo do progressismo, ainda que depois ele possa atender a concepções conservadoras, como alguns autores trabalham depois de formado. A sua vivência estudantil está sempre ligada ao progressismo, está sempre lá no campo da esquerda, para ser mais específico. Isso é um problema, porque eu acho que o primeiro grande movimento de massa, na perspectiva de um movimento muito numeroso e que vai influenciar segmentos imensos da juventude brasileira, é a União Democrática Nacional. A UDN. Quer dizer, a UDN é um movimento que reúne um corpo de opositores ao governo Vargas, desde latifundiários até os liberais clássicos mineiros, passando por personagens que foram desalojados do poder, um grupo muito heterogêneo, e que vai reunir um corpo no interior da universidade imenso. Um mapeamento de nomes, é possível chegar aí a quase 500 militantes da UDN, que eram estudantes universitários e que montaram uma organização chamada Departamento Estudantil da UDN, que vai, entre 45 e 47, vão dominar a diretoria da UNE. Dominar a diretoria da UNE com uma vasta representatividade. Eles sozinhos derrotavam o Partido Comunista, o Partido Socialista e o resto dos pequenos grupos que se organizavam por lavadas de 70%, 80% dos votos para as diretorias da UNE. E aí vem esse primeiro aspecto, porque quem é que influenciava de fato a UNE até 45 eram os militantes do PCB. E aí é um problema, a historiografia da UNE diz ela sempre na oposição a Vargas pelo final da ditadura, em favor da legalidade eleitoral do país, para as normalidades democráticas, e na verdade a posição da UNE não era essa. A posição da UNE ainda em 1945 era a União Nacional com Vargas no poder. Nacional dos Estudantes, mocidade brasileira, nosso hino é nossa bandeira. De pé a jovem guarda, classe estudantil, sempre na vanguarda a trabalhar pelo Brasil. A nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança, um Brasil em paz. A UNE reúne futuro e tradição. A UNE é união.